Olá, eu sou a Rafaela, professora virtual do curso Next Level. A aula de hoje será sobre libertação. É importante compreender que a salvação não é o fim da jornada, é só o começo. Depois que Deus nos salva, Ele nos chama para um processo contínuo de libertação. Uma caminhada onde o Espírito Santo nos transforma, cura as feridas, quebra cadeias e nos conduz a uma vida de liberdade e santidade. A obra de Deus na nossa vida não é algo aleatório ou superficial. Ela segue um caminho muito bem planejado e cheio de propósito. Tudo começa com a salvação, que está diretamente ligada ao ministério de Jesus aqui na Terra. Ele veio para nos resgatar do pecado e da condenação eterna. A sua vida sem pecado, a sua morte na cruz no nosso lugar e a sua ressurreição ao terceiro dia abriram o caminho da reconciliação com Deus. Como disse o apóstolo Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. A salvação é o ponto de partida, o convite para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. É o chamado ao arrependimento, à fé e à reconciliação com Deus, por meio do sacrifício de Jesus. É o novo nascimento, o começo da nossa jornada espiritual. Mas a obra de Deus não para por aí. Depois que Ele nos salva, começa um processo ainda mais profundo, o de libertação. Deus não nos tira apenas do Egito espiritual. Ele quer nos libertar também de tudo aquilo que ainda nos prende por dentro. Pecados, traumas, vícios, medos, mentiras, feridas emocionais. E é aqui que o Espírito Santo entra em ação. Esse processo de libertação não é algo distante ou abstrato. Pelo contrário, ele se manifesta no nosso dia a dia, nas nossas escolhas e atitudes. Libertação é quando decidimos perdoar quem nos feriu, abandonar hábitos que nos destroem, romper ciclos de pecado e deixar para trás padrões que nos sabotam. É quando permitimos que o Espírito Santo cure nossas feridas mais profundas, transforme a nossa mente e restaure o nosso coração. Cada decisão nessa caminhada vai trazendo uma nova liberdade. A alma vai se tornando mais leve, os relacionamentos começam a ser restaurados, e a vida se torna mais saudável, equilibrada e cheia de paz. E aos poucos, a libertação vai deixando de ser apenas um conceito e passa a ser uma realidade concreta, fruto de um caminhar diário, com escolhas intencionais e um coração submisso ao Espírito Santo. Jesus começou essa obra e o Espírito continua, aplicando a verdade de Deus em cada área da nossa vida. Como o próprio Jesus disse, quando ele vier, o Espírito da verdade os guiará a toda a verdade. João 16:13. O ministério do Espírito é esse, nos transformar dia após dia, moldando o nosso caráter e quebrando as correntes que nos prendem, até que sejamos parecidos com Cristo. 2 Coríntios 3,18. Enquanto a salvação nos posiciona diante de Deus como seus filhos, a libertação é o processo de transformação que vai acontecendo ao longo da nossa caminhada. Ela trata de áreas que ainda precisam ser curadas, restauradas e santificadas, mesmo depois da conversão. Essas duas etapas também aparecem nos batismos. O batismo em Jesus e nas águas representa a salvação. Quando descemos as águas, simbolizamos a nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Romanos 6:4. É um ato público que declara: minha velha vida ficou para trás, agora eu pertenço ao Senhor. Já o batismo no Espírito Santo e com fogo é relacionado à purificação, ao poder e à capacitação para vivermos essa nova vida e cumprirmos o propósito de Deus. Como João Batista disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. No fim das contas, salvação e libertação não são experiências isoladas, mas partes de uma jornada completa. O Filho nos salva, o Espírito nos transforma, o batismo nas águas sela nossa nova identidade, e o batismo no fogo nos impulsiona para viver com intensidade, testemunho e intimidade com Deus. Agora chegamos a um tema fascinante e transformador: o batismo no Espírito Santo e com fogo. A Bíblia nos apresenta 2 grupos de batismos, cada um com 2 experiências que se completam.
No primeiro grupo, já conhecido por nós no primeiro módulo do curso Step 1, falamos sobre o batismo em Cristo e o batismo nas águas. Agora, neste segundo módulo, vamos mergulhar no segundo grupo, igualmente essencial para a nossa caminhada com Deus: batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Quem primeiro falou sobre isso foi João Batista. Ele preparou o caminho para Jesus e deixou claro que viria alguém muito maior, com um batismo muito mais profundo. João disse: Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, e ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Aqui, João revelou duas faces desse batismo que Jesus realizaria: o batismo no Espírito Santo, que nos reveste de poder e nos dá dons espirituais, e o batismo com fogo, que purifica, transforma e santifica o nosso coração. Pouco antes de subir ao céu, Jesus reafirmou essa promessa aos discípulos. Ele disse: Não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa do Pai. João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 4 e 5. E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Um vento impetuoso encheu a casa onde estavam, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos 2, 2 ao 4. Algo interessante é que no Novo Testamento a ordem desses batismos varia. Em alguns casos, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo antes do batismo nas águas, como aconteceu na casa de Cornélio, Atos 10, 44 ao 48. Em outros, primeiro vinham as águas, depois o Espírito Santo, como em Éfeso e Samaria, Atos 19, 1 ao 7 e Atos 8, 12 ao 17. Ou seja, não existe uma ordem rígida. Deus age como Ele quer, o que significa, afinal, o batismo no Espírito Santo. A palavra batismo quer dizer mergulho, imersão. Quando somos batizados no Espírito, somos imersos na presença de Deus, recebemos poder para testemunhar e dons para a edificação da igreja. Um sinal marcante desse batismo é o dom de línguas, que aparece como evidência inicial nas experiências do Novo Testamento. Mas o foco principal não é apenas o dom de línguas. O batismo no Espírito nos capacita para servir, evangelizar e viver uma vida frutífera no reino de Deus. E o batismo com fogo? Esse já toca numa área ainda mais profunda: santificação e purificação. É o fogo que queima o orgulho, consome o pecado escondido, transforma o interior e molda o caráter. É um processo contínuo, como o ouro sendo purificado pelo fogo. Não é algo apenas para um momento, é um chamado para uma vida de consagração e rendição. A Bíblia traz vários exemplos dessa purificação pelo fogo, como em Malaquias 3, 2 e 3 e Isaías 6, 6 e 7. E Jesus foi muito claro: dons espirituais e milagres não substituem a santidade. Em Mateus 7, 22 e 23, ele alerta que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 22 e 23. Esse texto nos mostra que é possível alguém ter sido usado por Deus em dons e sinais, mas não ter permitido que o fogo de Deus purificasse seu coração e transformasse seu caráter. Ou seja, não basta ter dons, é preciso ter o coração transformado. E aqui vai um ponto importante: o mesmo fogo que hoje purifica, no futuro será usado como fogo de juízo. João Batista disse que o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mateus 3:10. O fogo de Deus tem dois efeitos. Para uns é purificação, para outros é juízo. Por isso, os dois batismos são inseparáveis. O Espírito Santo nos enche de poder e o fogo nos mantém no caminho da santidade. Precisamos dos dois: poder e pureza, dons e caráter. Esses batismos são marcos na nossa vida espiritual.
São como portas para novos níveis de intimidade, entrega e compromisso com Deus. Eles nos convidam a buscar mais do Senhor, como diz Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos falar agora sobre um dos sinais mais marcantes do batismo no Espírito Santo, o falar em línguas. Lá no começo da igreja, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, a primeira evidência visível que apareceu foi justamente essa. Eles começaram a falar em línguas. Está escrito em Atos 2:4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse momento se tornou um verdadeiro marco, mostrando que o falar em línguas acompanha a experiência do revestimento do Espírito. Mas não foi só no Pentecostes que isso aconteceu. A Bíblia mostra outros episódios muito parecidos. Um exemplo claro está em Atos 10, na casa de Cornélio. Enquanto Pedro ainda estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre todos ali. E como os presentes perceberam isso? Porque eles começaram a falar em línguas e a glorificar a Deus. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os presentes ficaram admirados ao ver que o dom do Espírito Santo havia sido derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Atos 10, 44 ao 46. Outro caso aconteceu em Éfeso. Paulo encontrou alguns discípulos e perguntou se eles já haviam recebido o Espírito Santo. Depois de batizá-los e impor as mãos sobre eles, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19:6. Ou seja, o falar em línguas aparece como uma evidência recorrente do batismo no Espírito. O próprio Jesus, aliás, já havia falado sobre isso. Ele disse que os sinais que acompanhariam os que creem incluiriam o falar em novas línguas. Marcos 16, 17 e 18. Então, sim, o falar em línguas é um sinal legítimo e esperado entre os cristãos cheios do Espírito Santo. Agora, uma coisa importante. O dom de línguas não tem nada a ver com aprender idiomas naturalmente. Qualquer pessoa pode aprender outro idioma estudando. O que a Bíblia apresenta é algo sobrenatural, uma ação direta do Espírito Santo que pode se manifestar de formas diferentes e com propósitos distintos. Paulo explica essas diferenças lá em 1 Coríntios 14. Ele mostra que há pelo menos 3 formas de manifestação do dom de línguas. Em 1 Coríntios 14, 2 ao 4, Paulo introduz uma primeira manifestação, dizendo: quem fala em línguas fala com Deus, e não com os homens, pois ninguém o entende. Por meio do Espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens, edificando, encorajando e consolando. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. A primeira manifestação é a oração em línguas, e que é sem interpretação. Aqui, a pessoa está falando com Deus. É uma oração que edifica o próprio coração. Como vimos, Paulo explica que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ou seja, é uma oração pessoal que fortalece o interior. Depois, Paulo introduz outro tipo de manifestação dizendo: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, 5. A segunda manifestação é línguas com interpretação, que funciona como uma mensagem pública. Essa é uma manifestação para edificar a igreja. Paulo diz que, se houver interpretação, o dom de línguas se torna como a profecia, pois todos podem entender e ser edificados. Como vimos, ele afirma dizendo: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem, a não ser que haja interpretação. Por fim, o apóstolo Paulo mostra ainda outra manifestação, dizendo: o falar em línguas é um sinal, não para os crentes, mas para os descrentes, ao passo que a profecia é para os que creem, não para os descrentes. 1 Coríntios 14, 22. Aqui, o dom de línguas serve como sinal para quem não crê.
No Pentecostes, isso aconteceu de forma muito clara. Pessoas de várias nações ouviram os discípulos falando em seus próprios idiomas, e aquilo causou um grande impacto. Atos 2, 6 ao 8. Paulo reforça esse ponto em 1 Coríntios 14, 22, explicando que nesse contexto, o dom de línguas serve como um sinal para os não crentes. Mas é importante ter equilíbrio. Paulo alerta que se todos falarem em línguas ao mesmo tempo numa reunião e entrarem visitantes, pode causar confusão. Em 1 Coríntios 14, 23, Paulo exorta a igreja dizendo: Se, pois, toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas sem instrução ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Por isso, tudo deve acontecer com ordem e com o foco na edificação. O dom de línguas é uma ferramenta espiritual poderosa, mas não é um troféu. Nem todos vão manifestar esse dom da mesma forma, e isso não significa que alguém é mais ou menos espiritual. O Espírito Santo distribui os dons como ele quer, 1 Coríntios 12, 11, e cada dom tem seu lugar no corpo de Cristo. Aliás, é bom lembrar, todo cristão que crê em Jesus já tem o Espírito Santo habitando nele. Em Romanos 8, 9 e Efésios 1, 13 e 14, fala sobre isso. O batismo no Espírito, com evidência de línguas, é uma experiência de poder para o serviço, mas a presença do Espírito em nós não depende dessa manifestação específica. Por isso, precisamos sempre buscar os dons com zelo, mas sem orgulho ou comparação. A Bíblia deixa claro que o verdadeiro sinal de maturidade espiritual não é o dom, mas o fruto do Espírito. Amor, paz, paciência, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Acima de tudo, o dom de línguas deve nos levar para mais perto de Deus e nos ajudar a servir melhor em amor. O propósito maior do Espírito Santo é nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Que esse seja o nosso desejo, viver uma vida plena, com salvação, poder e santidade, sendo revestidos pelo Espírito e purificados pelo fogo, sempre mais próximos de Cristo. Até a próxima aula!